sempre que eu falo qualquer coisa no meu trabalho de processamento sensorial, as pessoas automaticamente já associam a algum transtorno. Aham. E também porque teve o Bless, né, o filho da Giovanna Eubank, que também tem, eles descobriram que tem um transtorno de processamento sensorial. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para a gente desconstruir isso, porque, assim, processamento sensorial todos temos, né? E processamento sensorial atípico, diferente, todos nós temos. Nenhum de nós tem o mesmo. O nosso processamento sensorial não é igual. Então, quando eu começo a falar desse assunto, as pessoas já começam a caçar diagnóstico para elas. Então, a minha audição, então eu devo ser TDAH, eu devo ser autista e tal. Né? Ai, peraí, minha filha tem uma questão com tecido, sim. Acho que eu preciso procurar um neuropsicólogo, mas não é isso, assim. A gente Você só pode precisa... até procurar, tá tudo bem procurar. Claro. Né? Não tem, Vai, procura. Mas vamos parar de querer transtornar, né? Diagnosticar todos os aspectos. E o processamento sensorial é um deles que é interessante da gente desconstruir. Eu tenho uma questão sensorial e uma questão auditiva. Eu não consigo usar nada no pescoço. Eu também não. Nada. Choker é literalmente um choker pra mim. Né? Assim, ó, correntinha, isso aqui pra mim é o limite pra cima. E gola, toda roupa que eu compro, isso aqui é o meu limite também. Se for um pouquinho mais do que isso, é direto pra costureira. A gente ganha um monte de coisa aqui de moletom e tal. Eu recebo, Denise, minha costureira maravilhosa, já vai lá pra casa dela. Ela já até sabe. Não é fazer nada, não é aumentar. Ela tira a gola. Não, ela tira a gola. Porque a gola é o elástico, né? A gola do moletom, ela é elástica, ela puxa pra cima. Então ela só tira a gola e dobra o tecido. Eu acho lindo o caixa réu, nunca pude usar. Então, assim, é pescoço, nada. Aqui, ó, eu fico aqui, assim. E o de ouvido, que é a misofonia, né? Que é com lambida de bicho. Nossa, gato e cachorro. Nossa, ele surta. Tari, eu acordo. Assim, ó, quando eu falo que pode botar uma banda na janela do meu quarto, é verdade. Comprovamos isso na prática, porque no apartamento que a gente tava no Rio, tinha uma banda tocando na janela do meu quarto. No Rock in Rio a gente comprovou cientificamente. Não era essa banda, era a banda das crianças do prédio lá e tal, mas de fato estava na minha janela e eu aqui, ó. O povo jogando beach tênis. E a Cris? De boa, morta. Tava tudo bem, mas isso aqui, ó, eu tô dormindo, apagada, tá? O gato lá de fora do meu quarto. Tô na casa de alguém, tem um gato. O gato lá de fora faz, ó. Eu já desperto. Já me dá agonia. Meu esposo é assim, é uma coisa muito louca. Às vezes a gente tá assistindo... A gente tem 7 gatos, né? Então você já imagina... Quantas línguas? Muitas línguas. Cada um 7 vidas. São 49... Às Quantas vezes partes do corpo cada um tem pra lamber, né? Exatamente, ele se lambe o dia inteiro, né? Às vezes ele começa... E, tipo, é um negócio... É horrível. Fisicamente doloroso pra ele. Ele, tipo, horrível. Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Que foi, louco. meu amor? Ele tá se lambendo e eu, tipo... Nossa, realmente tá, né? Eu nem tinha, né? Mas é um surto, ele não consegue. É muito É da louco. misofonia Sim. mesmo. É horrível, é uma dor. É exatamente isso, é uma Física. sensação da gastura. Aham. A sensação aqui se compara com a sensação de descer na montanha-russa. Sabe aquele vazio no estômago que dá quando você desce a montanha-russa? Aquele assim. É isso que fica aqui, ó. Só que fica fixo. Mas aqui, o Aqui, seu ó. é só com relação 10 minutos, a esse 15 barulho de minutos. língua? E de bicho. Pessoas... Você não. sabe por quê? Pessoas não é... Tudo bem. Não é a montanha-russa que eu sinto, é outra coisa. É uma montanha-russa também, mas é gostosa. É um tobogã esse. Não, sério. Mas Mas você sabe por quê? Porque tem... especificamente bicho se lambendo. É lógico que, assim, não tô diagnosticando ninguém nem falando nada, mas é interessante porque existem vários aspectos com relação a isso. Tem o aspecto do processamento sensorial e tem uma possibilidade também de ser alguma coisa, alguma experiência mesmo, que teve um impacto emocional muito grande e que é como se o seu cérebro, né, tem um autor chamado Bruce Perry, que ele fala muito de trauma, e aí ele, mais uma vez, né, um trauma... né? O trauma são Subjetivo, essas experiências, né? Isso. Porque a gente fala de trauma, as pessoas sempre acham que aconteceu uma coisa horrível, e não é. Trauma pode ter sido só uma experiência que chamou muito sua atenção e ficou. E o Dr. Bruce Perry, ele fala num livro maravilhoso, que é O que foi que aconteceu com você? Ele com a Oprah. O livro é muito bom. O que aconteceu com você? E ele fala que é como se a gente tivesse um catálogo, né? Que o nosso corpo vai catalogando todas as experiências, como reagir a cada uma delas. Então, se você, por exemplo...
ele conta lá a história da Oprah, que quando ela era pequena, ela morava na casa da avó. E aí, o avô dela tava, tipo, com Alzheimer, assim. E um dia ele acordou no meio da noite, abriu a porta, ela dormia no quarto com a avó, e ele em outro quarto, porque ela tinha medo. Como ele tinha, às vezes ele tinha uns surtos, assim, ela tinha medo de deixar a neta sozinha. E aí, uma vez ele abriu a porta e ele tava não sei o que estava acontecendo, mas ele começou a enforcar a avó dela. E a avó dela sem conseguir tirar, e ela pequenininha, né, vivendo tudo isso. E aí, quando ela conseguiu tirar e levar ele pro quarto e acalmar ele e tal, ela pegou 2 latinhas, amarrou e colocou na porta do quarto, para se ele abrir a porta de novo, a latinha bater uma na outra e ela ouvir e ela acordar. E aí poder reagir, né? Porque ele só conseguiu enforcar ela porque ela estava deitada, dormindo. E aí a Oprah tem pânico de barulho de latinha. Né? Ela falando que quando ela tá em quarto de hotel, essas coisas, a porta do quarto de hotel, se alguém, por exemplo, abre a porta do quarto do hotel do lado, ela fica em pânico, ela fica desesperada. E ela só foi entender a relação entre essas coisas depois de muito. Tipo assim, não é uma coisa automática, né? O da gola tem uma explicação, que eu não sei se é isso ou não, mas falando sobre isso mais a fundo, quando eu fui nascer, eu tava com o cordão enroscado e quase não nasci. Eu quase não nasci, eu nasci roxa. Então, imagina-se que tenha uma relação. Tipo assim, qualquer coisa aqui já parece que eu vou morrer, sabe? Muito louco, Uma né? sensação. Você falou a sensação, Da né? montanha-russa? Isso, e eu tenho um negócio exatamente assim quando eu desço ladeira de carro. E quando vai numa certa velocidade, isso desde criança. Aí, tipo assim, mais uma vez, a gente não sabe exatamente o que era, né? Mas eu lembro que quando eu ia pra escola, lá em Manaus, isso quando eu ainda morava lá, tinha a Kombi que buscava as crianças, e aí tinha uma ladeira muito íngreme, que o motorista sempre descia com muita rapidez, porque as crianças ficavam... Só que eu era menorzinha. Eu era mais novinha e fisicamente menor. E eu sempre sentia muito desconforto. Parecia que eu ia vomitar para fora do meu estômago, sabe? Eu sentia essa sensação. E aí, todo dia, eu sentia... Ninguém vai me ouvir. Vou ter que aguentar. Eu ficava em silêncio. E todo dia eu sentia um terror absurdo. É porque vai crescendo, né? Pô, eu vou entrar na van, ele vai descer aquela ladeira. Todo dia, o negócio vai ficando cara. grande. E eu não falava nada pra ninguém. Porque eu já chegava à conclusão que, tipo, todas as crianças gostavam tanto. E Cara, todo mundo, desce mais forte. 10 anos de comissária de bordo... Olha só, o que gente, temos. o negócio tá Pra chique todos, tá? aqui hoje. Eba! Olha. Peraí, você parou na comissária, hein? 10 anos de comissária de A comissária bordo. sendo servida. Peraí, ó. Gente, olha, o jogo virou. Aquela... Nossa, cara, tá cheiroso Fisher demais. Me. Muito obrigada. Yes. Durante 10 anos, todas as vezes que a aeronave ia pousar, que me relembrava esse negócio de descer rapidamente, eu tentava olhar para a pista no momento do pouso, mas me subia um terror tão avassalador que eu tinha que olhar para o lado. Eu só consegui, e eu me desafiava, tipo, não, eu vou conseguir. E chegava bem pertinho e eu olhava para o lado. Eu só consegui em 10 anos fazer isso 3 vezes. Consegui olhar a pista no momento que pousava. Porque você se forçou muito. Porque eu me forcei muito. Porque E o você terror tinha passa. quantos anos quando isso acontecia? Eu Você tinha lembra? Consegue lembrar 5, agora? 4. E você, quando você fazia essa descida de avião, você nessas horas que batia esse negócio, você se sentia um pouco uma criança de 5 anos? Batia alguma coisa, tipo, meio infantilizada, assim, meio como se fosse um negócio meio tipo, ai meu Deus, eu não vou dar conta, eu sou muito vulnerável, sei lá. Sim, a sensação era tipo... Não tem nada o que fazer, vai ter que acontecer, eu tô ao léu, eu tô... Não tem ninguém pra me proteger, não tem ninguém pra me cuidar, Ai, meu Deus, né? é isso. Ninguém vai me ouvir. E não tem como evitar, o avião tem que pousar, né? Então, eu remetia muito a, tipo, vai ter que ser, vai ter que ser. E é muito maluco isso, né? Se você parar pra pensar, porque essa catalogação, ela vai ser uma catalogação que ela vai acontecer sensorialmente. Então, o Dr. Bruce Perry explica de um jeito muito legal no livro, que ele faz um desenho que mostra que todas as informações que chegam até nós, elas passam primeiro pelo tronco, elas vão passar primeiro pelo processamento sensorial, toda a resposta do seu sistema nervoso, para depois ser uma coisa racionalizada, pensada logicamente. Então, esse catálogo, né, vai ser um catálogo sensorial também. E aí, quando tem a sensação de descendo a ladeira, somada à sensação de eu sou a menorzinha, sou a mais vulnerável, e tá tudo catalogado com ninguém me ouve.
ouve. Eu não quero contar pra ninguém, eu não quero falar pra ninguém. Então, a sensação do ninguém me ouve, junta com a sensação de eu sou muito vulnerável, não tem ninguém pra cuidar de mim, que junta com a sensação da barriga. Então, a sensação da barriga, ela traz o eu sou muito vulnerável e ninguém me ouve junto, assim. E não tem o que fazer, não tem o que fazer. Só que ela era comissária. Tipo assim, olha que maluco. Ela tinha que passar por isso todas as vezes que ela ia trabalhar. Quem foi a pessoa que menos ouviu ela? Ela. Entende? Assim, a Dariana, a lembrança é, ninguém me ouve, não vou contar pra ninguém. E ela mesma ignorou que ela estava indo para um trabalho que toda vez, todo voo, durante 10 anos, ela teve uma sensação ruim. Muito louco. Hoje eu olho pra Muito trás doido. com Que doideira esse essa entendimento, relação, né? né? Durante os 10 anos eu nem tinha imagina que eu sabia o que era, o que não era. Eu só achava muito atípico. Porque, tipo, cara, eu tinha que fazer um esforço. Você não tinha medo de voar. Era só o Era pouso. era o pouso, era aqueles segundos. E era segundos, porque quando pousasse, não aconteceu nada, tá tudo bem. Dessa vez deu sorte. Dessa vez eu tive sorte. E eu não imaginava que ia explodir nem nada. Era a sensação de descer. Era especificamente a sensação que dava esse negócio aí, essa sabe? volta toda. Né? Ixi, depois de muitos anos que eu fiz a associação, que eu comecei a pensar, nossa, gente. E aí a diferença, Cris, para você conseguir diferenciar uma coisa que é processamento sensorial de uma coisa que é uma experiência como você ter nascido, né, com cordão em volta do pescoço e tal, é porque o processamento sensorial, ele vai ser globalizado. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma questão auditiva muito forte. O meu processamento sensorial auditivo é tão... só para vocês terem uma ideia, um dia desses eu estava... meu marido, eu estava passando mal, meu marido trouxe um copinho de Coca Zero para mim e um lanchinho. Eu comi, né, tomei a Coca, que estava no copo. E eu estava ouvindo o barulho dos gases da Coca-Cola. Você E tá aquilo ouvindo estava agora? me tirando... Eu ouço, mas Porque assim... eu tô ouvindo também. E aí, isso estava me tirando do sério, de uma forma que... E nesse dia eu estava passando mal, eu estava com dor de cabeça. Então, esse barulho, eu falei, mas eu tomei a Coca inteira. Eu tô ficando louca. E eu descobri que ele tinha botado a latinha. Ele serviu um pedaço, entendeu? Então, pelo barulho do gás, e não estava do meu lado, ela estava na mesinha de cabeceira e eu na cama. Então, isso é com relação a tudo. Não é só com relação à lambida, não é? Então, quando é uma coisa muito focada em algo, tem chances maiores, não estou falando que né? Não vamos ser categóricos, mas tem muito mais chances de ser uma coisa relacionada a uma experiência de vida do que de processamento sensorial. Porque o seu processamento sensorial lida super bem com barulho, a não ser que seja uma coisa que ele anotou que é perigosa por algum motivo. Sim. Então, o seu processamento sensorial só está atento à lambida de animais. Eu falei, o resto, eu ele falei não... que com pessoas não brincando com o lance da lambida, mas com pessoa que me irrita com relação à saliva é o mascar chiclete, o barulho do mascar chiclete de boca aberta. E eu não tenho isso que a pessoa, tipo assim, a pessoa comendo e falando não me irrita, o creque-creque não me irrita, Isso, Mas aqui, entendeu? mas esse te irrita o chiclete? É aquela mesma sensação da língua do animal ou são mesma. sensações diferentes? Não, É a mesma. A mesma. Que é o barulho do líquido, assim, né? Isso, Desse Isso. grudado, assim, né? Isso, Então, assim, não é a falta de educação, entende? Porque, tipo, se a pessoa estiver comendo na minha frente e estiver falando, tudo bem. Posso Mal ser uma falta- educada, mas não Vamos ligo. saber, Não, aquela- tá tudo bem, A entendeu? gente aqui com o pretzel. Não, mas é Não, isso. não é nada Como assim, disso. senhora? Mas é isso. Porque aí o do chiclete se assemelha ao barulho da lambida. Se assemelha mesmo. É muito parecido.